simbolizando o nascimento de Jesus Cristo. Então, quando o assunto é o nascimento de Jesus Cristo, todas as pessoas conhecem que Jesus Cristo nasceu. Quando o assunto é vida de Cristo, ministério de Cristo, milagres que Jesus Cristo realizou, parece também que todos conhecem e todos sabem que Jesus Cristo andou sobre a face da terra, e todas as pessoas, até mesmo na hora de um apuro, até mesmo na hora de uma doença grave, eles apelam para Jesus Cristo ou apelam para uma igreja cristã. Coloca o nome do nosso Pai, coloca o nome, tá, lá na igreja para vocês orar por eles, porque quando chega nesse momento, parece que todos sabem que Jesus Cristo viveu sobre a face da terra. Quando o assunto é então a morte de Jesus Cristo, todo mundo também conhece. Até alguns costumam usar um crucifixo representando a morte de Jesus Cristo pendurado naquela cruz, porque eles também acreditam que Jesus Cristo morreu. Quando o assunto é a ressurreição de Jesus Cristo, então, para nós que somos salvos em Cristo Jesus, é algo sem dúvida. Jesus Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai. Aleluia. Houve até uma polêmica com relação à ressurreição de Jesus Cristo no tempo até mesmo de Cristo, mas Paulo defende a tese sobre a ressurreição aos Coríntios, capítulo de número 15. Mas parece que todos nós não temos dúvida com a ressurreição de Jesus Cristo. Só que o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição nós compreendemos. Mas quando é o assunto sobre esvaziar-se a si mesmo, quando Jesus Cristo deixou o seu trono de glória para se esvaziar da sua natureza e se fazer homem e estar entre nós e viver no tocante ao pecado e não pecou, e ser crucificado pelas nossas culpas e pelos nossos pecados, e morrer em nosso lugar para ser ressuscitado, parece que é um assunto que poucos falam. E esse texto é um texto único e singular que fala do processo que Jesus Cristo enfrentou na sua glória para estar sobre a face da terra. E os crentes de Filipe, os crentes naquela igreja, eles tinham uma grande dúvida com relação a Cristo deixar da sua glória e se fazer homem, e se fazer humano, e estar nesse corpo, nessa matéria, nessa fragilidade. Para eles era algo que estava criando uma divisão entre a igreja. Havia pelo menos 3 grupos de crentes: os gregos, porque aquele tempo, principalmente Filipos, era uma cidade grega. Havia os romanos, porque também era um tempo dos romanos, e havia também os judeus. Para os gregos, meus amados, os gregos pensavam o seguinte: alguém poderia se tornar um Deus, alguém, um guerreiro, alguém que fosse para a guerra, alguém que fosse para a batalha. Eles invocavam os deuses da guerra, invocavam os deuses da batalha, invocavam os deuses da vitória. Eles iam lá diante daquela estátua, dobravam os joelhos, faziam o sacrifício, faziam o que tinham que fazer, faziam as oferendas que tinham que fazer. Eles iam para a batalha e eles acreditavam que se alguém, um guerreiro, morresse na batalha, poderia até se tornar
um Deus e está lá mediando entre eles e o céu. Mas na cabeça de um grego era impossível um Deus que já está no céu, um Deus que já está fora desse campo terreno, um Deus que está fora dessa matéria, ele se esvaziar da sua glória para vir para cá. Para eles era impossível isso. E tanto é que quando eles estavam em uma grande batalha, um guerreiro poderia decidir a batalha usando ou enfrentando um outro guerreiro do lado oposto. Isso aconteceu com Davi e Golias. Enquanto eles estavam afrontando o povo de Deus estava ali. E Golias dizia assim: onde está um guerreiro de vocês? Eu estou aí chamando um guerreiro de vocês para a luta. Nós podemos decidir a guerra entre nós. Chame um guerreiro de vocês. Até que Davi vai lá visitar os irmãos e vê aquela afronta, e ali ele se prontifica, e ele vai lá e decide a guerra para Israel, matando Golias. Era assim naquele tempo. Aí os gregos, quando eles estavam gladiando, quando os gregos estavam lutando pela sua causa, e quando eles estavam já ferindo o seu oponente, quando o oponente já estava cansado, quando o oponente já estava sangrando, quando o oponente já estava todo machucado, ele colocava o oponente de joelhos e pegava assim com as mãos no cabelo do oponente, levantava a cabeça, colocava a espada no pescoço e dizia assim: clama por misericórdia que eu vou poupar a tua dor, clama por misericórdia que eu vou poupar a tua vergonha, clama por misericórdia que eu vou poupar o teu vexame. E ali, quando aquele guerreiro, todo arrebentado, todo machucado, ele clamava por misericórdia de joelho, e era decepado a cabeça dele ali com aquela espada. Talvez por isso que Paulo diz no final desse texto que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O segundo grupo eram os romanos, e os romanos, eles não se importavam muito com essa questão de divindade, ou melhor, eles entendiam que obedecer era melhor, eles entendiam que a lei era melhor, eles entendiam que quando as coisas estavam organizadas, porque havia até um ditado popular que até hoje é dito no nosso meio: quem tem boca vai até Roma, porque Roma começou a organizar as estradas, começou a organizar a distância, começou a organizar os mares com relação aos perigos que tinha. E quando eles organizaram tudo para os romanos, quando as coisas estavam bem organizadas, quando as coisas estavam bem funcionando, quando as coisas estavam tudo certo e os servos estavam trabalhando, tudo funcionava. Por isso que Paulo coloca nesse texto, dizendo que ele se fez como servo. E para os judeus não havia nenhuma dificuldade em entender que Jesus Cristo deixou a sua glória para se fazer homem, para se fazer humano e estar entre nós. Então o texto começa dizendo assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, estava na mesma natureza de Deus, estava na mesma condição de Deus, estava na mesma posição de Deus, estava com os mesmos atributos de Deus, estava na mesma condição de Deus. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. A palavra usurpação é tomar a força, a palavra usurpação é colocar uma condição, a palavra usurpação é dizer eu vou, mas eu coloco uma condição. Jesus, sendo na mesma
mesma natureza, sendo na mesma posição, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não disse: Pai, eu vou lá morrer por eles, mas quando eu voltar, eu quero a metade do teu reino. Ele não disse isso. Ele não disse: Pai, eu vou para lá salvar eles, mas se o negócio ficar apertado, tu me reveste da tua glória, que eu vou tocar fogo em tudo lá. Ele não disse isso. Ele não colocou nenhuma condição, mas o texto diz: e sendo na forma de Deus, e estando na natureza de Deus, e estando na posição de Deus, e sendo poderoso como Deus, ele não teve nenhuma condição, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Aleluia. Um ato voluntário. Ele disse: Pai, eu vou descer lá na terra para salvar lá a vida de todos eles. Ele não teve como usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo. A palavra forma quer dizer morfeu, quer dizer a mesma essência, quer dizer a mesma qualidade, quer dizer da mesma parte. Eu uso um exemplo: esse copo, se ele caísse e quebrasse e ficasse os pedaços aí, se juntasse, viesse alguém juntar os pedaços e levasse um laboratório para analisar, eles iam ver que a matéria e também os pedaços fazem parte do mesmo copo. Assim também Cristo, sendo na forma de Deus, na mesma essência, não teve como usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Mais uma vez a palavra morfeu. Agora ele está dizendo que ele foi achado na mesma forma de homem, na mesma natureza minha e na mesma natureza sua, na mesma limitação minha e na mesma limitação sua, na mesma condição minha e na mesma condição sua. Ele veio até aqui, ele se fez carne, ele se fez osso, ele se fez sangue, ele esteve na mesma condição nossa. Qual a condição? Na condição de pecar. Qual a condição? Limitado. Qual a condição? Teve fome. Qual a condição? Ele teve sede. Qual a condição? Ele teve cansaço. Qual a condição? Ele dormia. Qual a condição? A mesma que a nossa, para poder morrer, para poder descer ao Seol, para poder descer na casa dos mortos, para poder descer aonde já estava lá os santos do Antigo Testamento. E quando ele desce lá no Seol, na mesma condição minha e na mesma condição tua, ele desceu para tirar a chave, para tirar o domínio, para tirar o poder da morte, para que hoje nós pudéssemos em Cristo Jesus ser mais do que vencedores, para a glória do nome santo do Senhor. Aleluia. E achado na forma de homem. Glória seja dado ao nome santo do Senhor. Ele se humilhou, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto ele mostra pelo menos 3 condições de humildade de Cristo. Primeira condição, ele deixou o trono de glória. Segunda condição, ele se fez como nós. E terceira condição, ele humilhou-se a si mesmo para chegar até aquela cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para
que em nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Algumas pessoas, ou melhor, existe um ramo da teologia, principalmente a teologia universal, que diz que todos vão ser salvos. Eles dizem que todos vão ser salvos. Eles usam esse texto, mas esse texto não está relacionado com salvação. Esse texto aqui está relacionado a aqueles que hoje não querem considerar Cristo como Senhor, aqueles que não querem considerar Cristo como o único Salvador, aqueles que não querem considerar que Jesus Cristo morreu em meu lugar, morreu em teu lugar, aqueles que não querem confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Inclusive os que estão nos céus, está falando de principados, potestades, hóspedes espirituais da maldade, príncipe das trevas, demônios, Satanás, que não aceitam e não querem, e também aqueles que estão sobre a face da terra, que falam sobre os incrédulos, que falam sobre aqueles que estão na umbanda, na quimbanda, naqueles que estão na bebedice, no vício, aqueles que não querem saber de Jesus Cristo, inclusive aqueles que estão debaixo da terra, que desceram nessa condição, não crendo, não acreditando. Vai chegar um dia em que todos vão chegar diante do Senhor, só que nós já estamos dobrando o nosso joelho, nós já estamos confessando Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós já temos Ele como nosso Salvador, mas esse texto se refere àqueles que não estão acreditando. Eles vão ter que dobrar o joelho, eles vão ter que se dobrar para o Senhor, eles vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Naquele dia nós vamos estar ali com Jesus, irmãos. Nós vamos ver Satanás, os demônios, os principados, eles vão ter que dobrar os joelhos e vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Vejam bem, o texto não fala de salvação, fala de exaltação. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, aonde todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra vão ter que confessar, vão ter que dizer: realmente é Jesus Cristo o Salvador, realmente Ele se encarnou, realmente Ele morreu pelos nossos pecados, realmente Ele ressuscitou, para a glória de Deus Pai. Esse é o plano da salvação, esse é o caminho, essa é a verdade, esta é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora o contexto, meus amados, eu vou só dar uma pitadinha aqui no contexto, por causa da hora aqui, e não deu nem para nós, assim, de certa forma, explicar versículo por versículo, mas deixa eu falar para vocês que o contexto lá no versículo 3, o versículo 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A igreja estava sendo influenciada pela vanglória. A igreja estava sendo influenciada pela sociedade. A questão de ser o bom, a questão de querer ser o cara, a questão de querer ser o melhor, a questão de querer se destacar entre os outros,
a questão de ter uma posição, a questão de chamar para si o respeito, a questão de querer ser o melhor para se aparecer no meio da igreja. E no meio da igreja não tem estrela. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas como vivemos em meio a uma sociedade aonde sempre está se destacando o melhor jogador, tem que ter a bola de ouro, tem que ter a chuteira de ouro, é o melhor cantor, ele tem que ter tantos shows, é o melhor isso, o melhor aquilo. E parece que na nossa natureza a gente carrega um pensamento de querer ser o melhor, mas o texto diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Faça tudo com amor, faça tudo com humildade, faça tudo para que o nome do Senhor seja engrandecido na tua vida. Aleluia. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Sabe o que eu acho tremendo, irmãos? A humildade, nem deu para nós falar ali no texto de Jesus, mas vou falar aqui. A humildade não é andar assim, simprão. A humildade não é andar desarrumado. A humildade não é andar com os chinelas de dedo e ainda uma tira de uma cor, uma tira de outra cor, para alguém olhar e dizer assim: esse irmão é muito humilde. Isso não é humildade. Também humildade não é receber uma repreensão e ficar quietinho, para como quem diz assim: olha, o carregado foi lá e te deu uma bronca e a culpa nem era tua, mas tu ficou quieto, tu é humilde. Isso também não é sinal de humildade. Pode ser um respeito, pode ser algo equivocado, mas a humildade é reconhecer a sua posição. Humildade é reconhecer a sua capacidade. Humildade é reconhecer a sua condição. E quando o texto diz assim, considere os outros superior a si mesmo. Quando o irmão Brás contou o testemunho dele, irmão, eu me alegrei. Sabe por quê? Porque Cristo é tão maravilhoso, irmão Brás. Sabe? É tão maravilhoso. Entregou a sua vida. Jesus entregou a sua vida para resgatar o irmão Brás lá no bar. Ele estava indo para o bar, aí de repente escutou o hino, atravessou a rua. Então, quando a gente escuta esse testemunho, a gente vê como Deus trabalhou, fechou e trabalhou, e foi lapidando. Aí quando o irmão Brás entrou dentro da igreja, estavam cantando: aconselho, andei, perdido eu vaguei, longe do Senhor. E aí aquele hino começou a entrar na sua audição, e o Espírito Santo começou a trabalhar no seu coração. Aí o texto está querendo dizer: considere-se aos outros superior do que a si mesmo. Ele está querendo dizer o seguinte: o mesmo preço que Jesus pagou pela tua vida, também pagou pela vida dele, também está pago pela vida daqueles que estão lá fora. Nós não somos melhores do que eles, nós estamos em uma condição melhor, mas o sangue de Jesus tem poder para resgatar aqueles que estão lá fora. Nós fomos no centro de recuperação, eles diziam assim: ei, a minha história não é diferente das de vocês, só muda o personagem, mas a história é a mesma. História de sofrimento, história de viciado, história de angústia. Eles perderam a moral, eles perderam a paz, eles perderam a família, eles perderam o emprego, eles perderam a condição social, coisa que nós também tínhamos perdido.
perdido, mas Jesus Cristo entrou na nossa vida, restaurou a nossa moral, restaurou a nossa família, restaurou o nosso emprego. Ele é maravilhoso e faz grandes obras na nossa vida. Então vamos fazer o seguinte, o texto diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Considere os outros superiores a si mesmo, e não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não, uma família em Cristo, ela se preocupa com a condição do outro. Ele não diz assim, agora é a vez dele sofrer, né? Eu já sofri demais. Mas irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vamos ter um casamento aí dia 28. Se nós tudo ajudar, vai ser bom para nós. Nós vamos estar lá na festa mesmo. Eita, isso vai ser uma bênção para a igreja. O casamento vai ser aqui atrás, vai ser uma bênção. Então diz assim, cada um não atende para aquilo que é seu, para aquilo que é próprio seu. Ele está dizendo, tira um orgulho do teu coração, tira a pedra que está no teu coração, tira o egoísmo do teu coração, reparte, abençoa, faz o que pode fazer para abençoar o outro, porque Jesus já fez muita coisa para nós, e quanto mais nós abençoar, mais nós seremos abençoados, porque na lei da semeadura é assim, você para colher precisa plantar, e se você plantar a paz, o amor, a comunhão, compartilhar a alegria, compartilhar a felicidade, eles também vão estar recebendo a bênção de Deus, e Deus vai estar abençoando a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí o texto, deixa eu ler o texto inteiro para nós entendermos, nós que passei. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que em nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma vez eu conversando com um irmão, ele disse assim para mim: Paulo foi muito usado na mão de Deus. Falei, foi. Paulo fez muita, fez. Ele ganhou muita alma para Cristo, ganhou. Aí ele diz assim, mas também para quem era perseguidor da igreja, para quem era um fariseu, para quem consentiu com a morte de Estevão, para quem estava com carta para perseguir as igrejas, tinha que fazer muita coisa. Aí eu disse assim para eles, irmão, não é pelo que Paulo fez que ele foi usado na mão de Deus, mas é pelo que Jesus fez na vida de Paulo. Glória a Deus, Senhor. Então não é pelo que nós éramos que estamos aqui. Nós estamos aqui pelo que Jesus fez por nós. Glórias a Deus. E se cada um quer ser cada vez mais
abençoado, tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar, meus amados. Vamos orar em nome de Jesus. Agora nós vamos orar para participar da ceia do Senhor. Glórias a Deus. Eu já estou vendo. Aleluia. Jesus fazendo obra maravilhosa no nosso meio. Glórias a Deus. Se você, desse trajeto, desse mês, reflete sobre a sua trajetória, eu também reflito sobre a minha. Teve algo que o Senhor não se agradou de algumas atitudes nossas, peça perdão ao Senhor. Existem casos ou situações que são simples, outras que precisam até conversar com o pastor, mas essas coisas simples você vai falar para o Senhor nessa noite. Pede perdão a Ele para participar da ceia, e o Senhor vai estar nos ajudando para a glória do seu santo nome. Depois que nós formos servir a ceia, eu quero que o irmão Beto e a Sueli ajudem a distribuir ali, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nesta noite maravilhosa e abençoada, Senhor. Mais um mês que se passou, mais um mês que estamos na Tua casa. Estamos relembrando, Senhor, da nossa trajetória para poder participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em meio à nossa caminhada, as falhas, os pecados que nós cometemos, tenha misericórdia e nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Há algumas coisas que talvez nos irritamos, algumas coisas talvez que nós não fizemos, algumas coisas, quem sabe, que deixamos a desejar. Mas tenha misericórdia de nós, fortalece a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, perdoa-nos, Senhor. O sangue de Jesus tem poder para nos perdoar. Continua fazendo a Tua obra em nosso meio, em nossa vida, ó Pai. E assim, Senhor, nós continuarmos nessa tão maravilhosa salvação. Eita, esse dia é um dia especial, a ceia, ó Pai. O Senhor disse fazer isso em memória de mim até que eu venha. Nós estamos fazendo em memória do Senhor. A honra é Tua, a glória é Tua, o louvor é Teu. Ao Senhor Jesus o Seu nome é dado sobre todo o nome. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Abençoa, abençoa, abençoa a Tua igreja, ó Pai. Abençoa, abençoa, Pai. Enquanto estivermos participando da ceia, vai transformando o nosso coração, vai transformando a nossa mente, vai transformando a nossa vida. E se há, Senhor, alguém entre nós que esteja, ó Pai, talvez angustiado, angustiada, talvez aflito, ou talvez, Senhor, até mesmo enfermo, ao participarmos da ceia, eita Deus maravilhoso, venha restaurar, venha curar, venha sarar, para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração e é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A igreja